A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, 29 de setembro de 2023, 8 horas e 40 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, retorno daqui do Dr. Rafael, que estava de férias. E, para dar início à sessão, vou pedir para que todos abram o processo relativo ao IM 4.128.013, EcoWhite Trading Limitada. É um pedido de retificação julgado. O doutor Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. A doutora Hilda está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao ilustre relator. Fique à vontade, doutor Carlos. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos novamente. Obrigado, presidente. Vamos lá. O auto é composto de, vocês tiveram acesso, o auto é composto de várias infrações, das quais eu vou procurar transcrever rapidamente. Deixou de pagar o ICMS no montante tal, no período de abril de 2015 a outubro de 2015, por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como se não tributados fossem, conforme se comprova pelas cópias do documento juntados. A operações de saída se deram para a contribuinte destinatária, Gênese Comercial de Ligas e Armazéns RL, que não possui KNAI, de armazém geral. Portanto, trata-se de operações de saída tributadas não sendo aplicável. O artigo 7º, inciso 1 do RICS, além disso, citado destinatário, foi considerado nulo a partir de 9 de junho de 2014, conforme o procedimento de constatação de nulidade final de 2015. Item 2. Deixou de pagar o ICMS tanto no período de outubro e novembro de 2015, por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como destinatário o contribuinte Gênese Comercial Ligas e Armazéns, que foi considerado nulo a partir de 9 de junho de 2014, conforme PCN final de 2015. As notas fiscais relacionadas se referem a operações com sucatas metálicas que estariam amparadas para o diferimento previsto no artigo 392 do RICS. Entretanto, tendo em vista a situação irregular do estabelecimento destinatário, ocorreu a interrupção do diferimento do ICMS. Item 3, creditou indevidamente o ICMS falando de tal, no período de setembro de 2016, decorrente da escrituração de notas fiscais nele referenciadas que não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES. Item 3, parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6.374, conforme os documentos juntados. Os documentos lançados a crédito foram considerados inidôneos em virtude da inscrição estadual suposto fornecedor laços condutores elétricos comercial RL, inscrição no número final 117, ter sido considerado nulo a partir de 18 de setembro de 2015, conforme PCN final de 2018, conforme cópia integral também foi juntado aos autos. A GIA apresentada de referência de setembro de 2016 apresentou o saldo devedor. O contribuinte foi devidamente notificado para comprovar a efetividade das operações enroladas no demonstrativo, porém não as comprovou. Item 4, creditou-se indevidamente o ICMS no valor de tal, no período de setembro de 2015 e março de 2016, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados e que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES e do item 3, parágrafo 1º do artigo 36 das 6.374. Os documentos fiscais lançados a crédito pelas quais documentos juntados, os documentos fiscais lançados a crédito foram considerados inidôneos em virtude da inscrição estadual do suposto fornecedor Gênese Comercial de Ligas Armazéns RLs, final do estadual, inscrição estadual final 119, ter sido considerado nula a partir de 9 de junho de 2014, conforme demonstrado no PCN final 2015. O contribuinte também foi devidamente notificado e também não comprovou. O item 5 também creditou de ICMS no período de agosto de 2016 e no período de agosto de 2016, decorrente de escriturações de documentos fiscais nele referenciados que não atendem às condições previstas no artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 59, e no item 3, parágrafo 1 do artigo 36. Os documentos lançados a crédito foram considerados também idôneos em virtude do fornecedor Transforme Indústria Distribuidora de Metais Papéis, inscrição final 112, ter sido considerada inapta a partir de 2 de novembro de 2013.
conforme PCN final de 2016. O item 6, recebeu no período de janeiro de 2015 a 2016 mercadorias no valor de tanto, desacompanhados de documentação fiscal hábil. Tá? Os documentos fiscais referentes a operações de entrada de mercadorias foram desclassificados nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICPS, em virtude da inscrição do suposto remetente Gênesis Comercial de Ligas Armazéns, LL, inscrição de estadual número tal, ter sido considerado nulo a partir de 9 de junho de 2014. Conforme demonstrado o PCN final de 2015. As notas fiscais relacionadas ao presente anexo se referem a operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento sucato metálicos nos termos dos artigos 392 do RICMS, sendo que ocorre interrupção do diferimento do ICMS com fundamento do artigo 428, inciso 3, do mesmo regulamento. O item 7 recebeu no período de janeiro de 2015 a 2016 o valor de tanto, mercadoria no valor de tanto, mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. As notas fiscais relacionadas referentes às operações de entrada e saída foram desclassificadas no artigo 74, em virtude da inscrição estadual do suposto remetente da empresa Gênesis Comercial Ligas Armazéns Eireles, inscrição estadual final 119, ter sido considerado nula a partir de 9 de junho de 2014. Mesma situação do CIM. O item 8 recebeu no mesmo período, só que da mesma infração, só que da remetente empresa Transforma Indústria, distribuidor de metais e papéis, inscrição tal, PCN, considerado inapto a partir de 2 de novembro de 2013. E o item 9, a mesma situação da empresa remetente Transforma Indústria, distribuidor de papéis, metais e papéis, inscrição final 112, ter sido considerado inapto a partir de 2 de novembro de 2013. E o item 10 emitiu, no período de abril de 2015, notas fiscais eletrônicas, valor digital, na saída de mercadoria, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. O suposto estabelecimento de destino Gênesis Comercial Ligas Armazéns Eireles, número tal, teve sua inscrição considerada nula a partir de 9 de junho de 2014. E o item 11 emitiu, no período de setembro de 2016, nota fiscal eletrônica no valor digital, na saída de mercadoria, consignando declaração falsa da empresa Laços Condutores Elétricos Comercial Eireles, inscrição estadual final de 117, que teve sua inscrição considerada nula a partir de 18 de setembro de 2015. E a última infração, 12ª, deixou de escriturar no período de janeiro e julho de 2015 dois documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento de aquisição de propriedade de mercadorias, que sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Bom, presidente, aí depois foi apresentada a infração, a colenda, a 9ª Câmara desse Tribunal de Impostos negou o provimento de recurso ordinário, mantendo a íntegra do auto de infração, a recorrente interpôs pedido de retificação julgado, alegando erro de fato, bem como recurso especial, e em razão dessa decisão, desse recurso, foi deferido o pedido de retificação, e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Walter. Doutor Carlos. Passa a palavra à doutora Hilda para sustentação oral. Fique à vontade, doutora. Muito obrigada pela palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Que eu gostaria de pontuar é que na decisão proferida pela Câmara, nos itens 6 e 7, foi afirmado que as operações realizadas com a empresa Gênesis, elas ocorreram após ter sido declarada a nulidade da inscrição da empresa. Então, as operações elas ocorreram em janeiro de 15 e agosto de 16. O PCN ele foi finalizado em agosto de 16. O que aconteceu é que no PCN constou os efeitos retroativos das operações, né? Ou seja, não são as operações que ocorreram após a declaração de nulidade. É a declaração de nulidade que retroagiu para atingir fatos geradores passados. Na forma como consta na decisão, está dizendo que as operações ocorreram
já tinha a declaração de nulidade da inscrição da Gênesis. Então, essa afirmação, ela precisa ser corrigida porque ela altera fato jurídico relevante do processo. Uma coisa ocorreu a operação, já tinha a declaração de nulidade, e mesmo assim ela foi lá e transacionou com a empresa. Outra coisa ok, ocorreu a operação, depois de passado um tempo, a fazenda foi lá e entendeu que ela não estava mais funcionando no local. Então, são fatos distintos e que altera muito o fato relevante do processo, né? Esse PCN da Gênesis, ele já foi analisado pela 4ª Câmara Julgadora, uma decisão unânime, tomada no processo 41.33658, a empresa autuada é do mesmo grupo, no caso desse auto de infração da autuada também, e a Câmara entendeu que a Gênesis, no período de 15 e 16, ela funcionou no local, no endereço que está no processo. E a Fazenda ela não recorreu dessa decisão. Tá? Esses documentos eles estão juntados a partir das folhas 2.800. Então, o autuado ele pede que seja levado em consideração esses fatos para retificar a decisão. Em relação à Transforme, itens 8 e 9, a decisão afirmou que a declaração de inapta ocorreu antes da realização das operações. As operações ocorreram em dezembro de 15 e agosto de 16. A declaração de inapta ela é de 14 de dezembro de 16, com efeitos retroativos a novembro de 13. Então, é a declaração, não é a declaração que ocorreu antes. Né? Ocorreu a operação, depois a Fazenda foi lá, entendeu que ela estava inapta, em dezembro de 16, e também com efeitos retroativos a 11 de 13. Da forma como consta na decisão, está dizendo que quando a empresa transacionou com a Transforme, já tinha a declaração de inapta. Então, esse fato também altera verdade relevante do processo. Né? No PCN da Transforme, nas folhas 305 a 311 dos autos, tem uma relação de 35 autos de infração que foi lavado contra ela. Só no período de 15 e 16, tem 13 autos de infração. Tem 2 autos de infração que foram lavrados no mesmo dia em que foi emitida uma das notas fiscais autuadas. Então, não é possível, né, que a empresa tenha lavrado 13 autos de infração em 15 e 16 e, ao mesmo tempo, diga que ela não existia desde 2013. O PCN da Transforme ele também foi analisado pela 7ª Câmara Julgadora, era uma decisão unânime, voto do doutor Inácio. Ele cancelou o auto de infração 41.34028, que também foi lavrado contra uma empresa do mesmo grupo, porque entendeu que a empresa existiu e funcionou no mesmo período de 15 e 16. A autuada pede que esses fatos sejam levados em consideração para retificar a decisão. E o segundo ponto é em relação à infração do item 12. Né? Lá está dizendo, na decisão está dizendo que tem exigência do imposto. A infração do item 12 é só exigência de multa. E, por isso, não analisou os requisitos do artigo 527-A. Então, o autuado está pedindo para que sejam analisados o artigo 527-A, porque não tem exigência do imposto naquela infração. Então, por essas razões, pede que seja conhecido e provido o PRJ, né, para que ela possa até se defender adequadamente. Né? Ou então, o cancelamento desses itens do auto de infração. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Agradeço a todos. Obrigado, doutora Ailda. Passo a palavra ao doutor Carlos. Fique à vontade, doutor Carlos. Obrigado, doutora. Vou direto ao voto. A decisão que se pretende retificar foi proferida no julgamento de recurso ordinário manejado pela própria recorrente em que se estabeleceu, na ocasião que o recurso não reunia condições para ser acolhido, tendo em vista que, em relação ao item 1.1 do auto-infração, o venerável acordo conclui que esta se reporta a falta de pagamento de impostos no período de abril de 2015 a outubro de 2015, por emissão das notas fiscais referentes a operações de saída, tendo como destinatário Gênesis Comercial de Ligas e Armazéns Herém.
O relatório circunstanciado, apostado em folhas 376 a 380, os elementos que levaram à fiscalização concluem pela ocorrência de simulação de existência de empresa e que culminaram com nulidade da inscrição estadual, além de ser possível verificar que a empresa Gênesis não possui KNAI de armazém gerais, conforme consta a ficha cadastral completa na JUSESP, folhas 419 e 420. Tratando-se, portanto, de operações realizadas e operações de saídas tributárias, não sendo aplicável o artigo 7º, inciso 1 do RICNES. No tocante ao item 1.2, o acordo destaca que a infração decorre da falta de pagamento de imposto, decorre de operações de remessa de sucata metálicos realizadas ao destinatário considerado nulo, a partir de 9 de 6 de 2014, folha 371 a 407, resultando também plenamente caracterizada a infração. Relativamente às infrações 2.3, 2.4 e 5, referente a crédito devido imposto decorrente da escrituração de notas fiscais, que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES, o acordo observou que tais créditos foram considerados indevidos em razão da declaração de nulidade da inscrição das empresas Laços Condutores Elétricos, Comercial ERL, Gênesis Comercial de Ligas de Armazéns ERL, ou inscrição considerada inapta, como no caso da empresa Transforma Indústria Distribuidora de Metais e Papéis Limitada. O acordo se pretende retificar, ainda se destaca que, embora a recorrente alegue que as empresas Gênesis Transforma Laços, na época das operações, encontravam-se regularmente inscritas no cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda e encontravam-se na situação ativos perante a Cefaz de São Paulo, conforme consulta se integra a tese do boa-fé alegada pela recorrente, tem por base a súmula 5.509 da STJ, que dispõe acerca da necessidade de demonstrar a veracidade da compra e venda. Este tribunal depositário também vem acolhendo a tese do contribuinte de boa-fé, desde que comprovados simultaneamente 4 requisitos: declaração de idoneidade posterior à celebração do negócio jurídico e consequente emissão das notas fiscais de creditamento de ICMS. 2. Demonstração da veracidade da compra e venda realizada, comprovação de que o adquirente verificou a regularidade fiscal do fornecedor e a existência de prova que houve pagamento à empresa cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas. Verificou por ocasião da prolação do que o venado acordo que a recorrente deixou de apresentar documentos que comprovassem sua operação e sua boa-fé, pois limitou-se a juntar notas fiscais por ela emitida, livro de registro de entrada e livro de registro de saída, bem como a ficha de resumo e relatório de apuração do imposto. Verificou-se ainda que as provas dos autos antes da lavratura da infração, apostadas folhas 878 a 957, 1044 a 1069 e 1670 a 1840, bem como os extratos bancários apresentados, não comprovam a regularidade das operações, não havendo como atestar com certeza que a emitente dos documentos tenha sido a real beneficiária dos pagamentos e que realmente esses pagamentos foram efetuados. No que se refere às infrações 3.6 a 3.9, há que se observar que as infrações dos itens 3.6 e 3.7 relacionados aos anexos 5 da folhas 19 e 22 e anexos 9, folhas 27, refere-se respectivamente a documentos fiscais do período de janeiro de 2015 a agosto de 2016 e do período de janeiro de 2015 a maio de 2016, ou seja, posteriores à inscrição da empresa Gênesis ter sido considerado nula, o que ocorreu a partir de 9 de 6 de 2014, folha 371 a 407. As notas fiscais relacionadas ao anexo 5 referem-se a operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento, sucatas metálicas, nos termos do artigo 392 do RICNES, tendo ocorrido, porém, interrupção do diferimento do ICMS, com fundamento do artigo 428, inciso 3 do mesmo regulamento. As notas fiscais relacionadas no anexo 11 referem-se a operações CFP número 1501, entrada de mercadorias recebidas com fim específico de exportação, sendo que o ICMS está sendo exigido por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICNES. As infrações do item 3.8 e 3.9, que se refere aos documentos fiscais relacionados aos anexos 12 e 14, referentes a operações das entradas de mercadorias foram desclassificadas nos artigos 184, inciso 1 do RICNES, em virtude da inscrição estadual do suposto remetente. Transforme
Transforme tem considerado inapta a partir de 2/11/2013, folhas 297 e 339, e, portanto, antes das operações realizadas com a recorrente. As notas fiscais referentes, constantes ao anexo 12, se referem a operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento, no caso metálicos, nos termos do artigo 392 do RICMES, tendo ocorrido a interrupção do diferimento com fundamento no artigo 428, inciso 3 do mesmo regulamento. As notas fiscais referentes às operações CFOP 1501, entrada de mercadorias recebidas com fins específicos de exportação, sendo que o ICMS está sendo exigido por solidariedade no artigo 11, no inciso 11, parágrafo 1º do RICMES. As infrações 10, 11, que se refere à emissão de notas fiscais nas saídas de mercadoria, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino, e a recorrente não carregou para os autos prova que lhe diz ao ilícito tributário. Ao contrário do alegado pela recorrente, não há dupla penalização no item 10, eis que a multa do item 1 penaliza o contribuinte pela falta de pagamento de imposto por emissão de documento fiscal de operação tributada como não tributada em multa equivalente a 50%. E do item 2, pela falta de pagamento de imposto em hipótese não prevista nos demais anexos do inciso em multa equivalente a 100%. Artigo 86, inciso 1, a linha 1 da Lei 6.374. Já no item 10, trata-se de multa pela emissão de documentos fiscais constituindo declaração falsa com estabelecimento de destino de mercadoria e multa equivalente a 30%. Artigo 86, inciso 4, linha B da Lei 6.374. A infração 12 trata-se de falta de escrituração de notas fiscais, nota fiscal número 6 e 2898, datados de 19 de janeiro de 2015 e 22 de 7 de 2015, respectivamente relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento e aquisição de propriedade de mercadoria conforme constatado no demonstrativo 10/9, tendo conhecido pela recorrente pela parada de infração, estando perfeitamente aplicada a penalidade. Não há que se falar em erro de fato do venerável Acol, isso que, ao contrário do que é alegado pela recorrente, a inscrição estadual da empresa Gênesis foi considerada nula a partir de 9 de 6 de 2014, conforme PCN, final de 2015, folha 371/407. Ora, ressalta-se que para que a empresa possa ser considerado hábil o documento fiscal, para que se possa considerar hábil o documento fiscal, é necessário que, dentre os requisitos, esse tenha sido emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. Artigo 59, parágrafo 1º, item 3. E por essa situação regular perante o fisco, a do contribuinte é que a data da operação ou prestação esteja escrita na repartição competente, se encontre atividade no local indicado e possibilite a comprovação da autenticidade dos demais dados cadastrais apontados pelo fisco. Artigo 59, parágrafo 1º, item 4. Nas infrações do item 3.6 e 3.7, que os documentos fiscais do período de janeiro de 2015 a agosto de 2006 relacionados no anexo 5, folha 19 e 22, e do período de janeiro de 2015 a maio de 2006, relacionado no anexo 11, folha 27, são referentes a operações de entrada de mercadorias que foram desclassificadas nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, em virtude da inscrição estadual do suposto remetente Gênesis Comercial de Ligas e Armazéns, EREL, inscrição estadual final de 119, ter considerado nula a partir de 9 de 6 de 2014, conforme demonstrado no PCN final de 2015, folhas 371/47. As infrações dos itens 3.8 e 3.9 reportam-se aos documentos fiscais relacionados aos anexos 12 e 13, referentes a operações de entradas de mercadorias que foram desclassificadas nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, em virtude da inscrição estadual do suposto remetente Transforma Indústria e Distribuidor de Metais e Papéis Limitados, inscrição estadual número final 112, ter considerado inapto a partir de 2 de novembro de 2013, conforme PAC final 2016, folha 297-339. Não há também que se falar em erro de fato, pois a recorrente adquiriu mercadorias acobertadas por notas fiscais supostamente emitidas pelas empresas Gênesis e Transforme, que tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas e inaptas. Tais notas fiscais foram consideradas inidôneas em razão de simulação de existência de estabelecimento por prática de ilícitos com repercussão no âmbito tributário, conforme comprovam cópias de procedimentos administrativos e de constatação de unidade de inscrição, ficha resumo e demais documentos juntados pelo presente processo. A alegação de segundo erro de fato alegado pelo recorrente também não acolhe, eis que, como explicitado no venerável acordo,
afirma que, em relação ao pedido da redução de multas, com fundamento no artigo 527-A, que não cabe tal redução, eis que os autos não há fato relevante que justifique o auto de infração trata de infração pertinente à falta de pagamento de imposto. Ou seja, em nenhum momento, venerada forma afirma que a infração 12 trata de falta de pagamento de imposto, e ao contrário de que alega a recorrente explícita que trata de infração relativa à falta de escrituração de notas fiscais. For oportuno, registra a revisão da súmula 10.17, que assim dispõe, a qual existe, e eu transcrevo a súmula 10. Assim, considerando a revisão da súmula 10, limita os juros de mora taxa Selic. Por tudo acima exposto, não conheço pedido de retificação de julgado interposto pela atuada com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10 do TIT, limita os juros de mora taxa Selic. Por desta razão, conheço parcialmente o pedido de retificação de julgado somente em relação aos juros. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão, a doutora Ailda está presente para fazer algum esclarecimento de fato, que alguém tiver alguma dúvida. Presidente, uma coisa simples aqui do voto do relator, é só para saber se, num parágrafo acima, deixa eu ver, antes da parte dispositiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo parágrafo de cima para baixo. Não há de se falar em erro de fato no venerando acórdão. É só para saber se é acórdão ou a decisão de primeira instância, doutor Carlos. Acórdão. É que eu fiquei com dúvida. Acórdão anterior? Eu não acordo daquele anterior, do pedido de retificação do nosso, da... Aqui é um pedido de retificação. Perdão, é aqui lá em cima. Perdão. Eu não tinha entendido aqui no começo da leitura do voto, porque trata-se de auto de infração lavrada. Então, desculpa. Perdão. Então, é aqui, lendo de cima para baixo, eu não tinha entendido, viu? Não, mas... Alguém mais tem alguma dúvida? Pois não, doutora Ailda, fica à vontade. Está sem voz. Desculpa, mas me parece que persiste a minha indagação. As operações, a forma como consta na decisão que as operações ocorreram após ter sido declarado nula a inscrição, para mim persiste o erro de fato. Em relação ao item 12, não tem falta de pagamento. Tá? Só isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar os debates? Bom, presidente, só para poder esclarecer para a patrona, né, que, na verdade, assim, analisando do jeito que eu ouvi bem aqui o voto do Dr. Carlos, acho que seria caso até de não conhecimento mesmo, né, do próprio recurso, como está aqui embaixo, porque o pedido de retificação de julgado é da interpretação dada pelo relator, né? Então, acho que está correto. Tá? Okay, obrigado, doutor. Obrigado. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Pedir para fazer o registro, doutor Carlos. Eu estou registrando, presidente. Só um minutinho. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Aida, decisão unânime nos termos do voto do relator, foi alterada a decisão somente em relação aos juros, dada a revisão da súmula 10 do tribunal, tá? Então, ficou limitado os juros à taxa Selic, e no mais, manteve-se a decisão anterior, tal como havia sido prolatada. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho a todos. Bom final de semana. Obrigado, bom dia. Bom final de semana para a senhora também. Passar o julgamento da Tircer Cup Industrial Solution Limitada, a IM 421-566. Doutor Otto está presente para fazer sustentação oral? Presente, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. O processo de relatoria, vou passar a leitura do relatório, já abro para fazer sustentação oral. O AIM de folhas 1 a 5 contém 8 condutas infracionais. No entanto, antes da interposição, os itens 4 a 8 foram recolhidos, permanecendo assim em discussão os itens 1 a 3, que indicam as seguintes condutas infracionais. Item 1. Deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais em operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Adotou-se nas operações a alíquota de 4% prevista no parágrafo 2º do artigo 52 do RICMES. Item 2. Crédito indevido do ICMS, referente a ICMS destacado em notas fiscais modelo eletrônica 55, emitidas pelo próprio contribuinte e lançada no seu livro registrada para cobertar operações de retorno de mercadorias. O relato infracional informa que as operações não foram comprovadas nos termos do disposto do artigo 63, em consonância com o disposto no artigo 453 do vigente regulamento do ICMS. Item 3. Emitiu notas fiscais de entradas, sem a correspondente entrada de mercadorias no estabelecimento, emitido em hipótese não prevista na legislação, com finalidade imprópria de regularizar outros emitidos incorretamente e anular os efeitos das suas notas fiscais emitidas que deixaram de ser canceladas. Item 4 do AIM, em razão de não ter ocorrido circulação de mercadoria. A primeira instância manteve integralmente as acusações. Em sede ordinária, a colega na Câmara Julgadora, após promover diligência, decidiu dar parcial provimento ao recurso ordinário, cancelou parte do item 1, e manteve integralmente os itens 2 e 3. Contra a decisão, o contribuinte apresentou pedido de retificação de julgado e recurso especial. A DRF manifestou-se pelo não cabimento da nova medida integrativa. Por despacho da presidência desse tribunal, foi deferido o processamento pedido de retificação de julgado e sobre o estado da análise do recurso especial. Esse breve relato dos autos, passo a palavra ao doutor Otto. Fique à vontade, doutor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os ilustríssimos juízes na pessoa do doutor presidente relator, quem rendo minhas homenagens pelas sempre judiciosas análises e ao que passo, após esse breve e assertivo relato, as razões do pedido de retificação de julgado. Senhores, eu gostaria de me concentrar aqui especialmente nas arguições relativas ao item 2. De fato, esse processo teve uma grande complexidade probatória no trato do item 1, uma diligência que contribuiu bastante para o resultado do seu cancelamento parcial, e em razão da complexidade daquele item, alguns aspectos de fato relevantes para os demais podem ter passado ao largo das análises, em especial com relação à nota fiscal 1047. Como são questões probatórias, eu tomo a liberdade de, especificamente para esse item, compartilhar uma apresentação. Poderia efetuar o compartilhamento de tela, senhor presidente? Fique à vontade, doutor Otto. E já está na tela. Compartilhar. Perfeitamente. Com relação a esse item, a matéria do item 2 foi examinada nos itens 21 a 23 da decisão, onde ocorreu uma transcrição no item 21 das razões trazidas pelo auditor em sua manifestação fiscal, e concluiu-se que não ocorreu o refaturamento dessas mercadorias e que não haveria prova de que essas operações não teriam sido entregues. Então, a infração do item 2 é a glosa do crédito referente à nota de retorno pela falta de cumprimento dos requisitos do artigo 453.
ela é diferente da infração 3, onde na infração 3 foram enquadradas notas que não tiveram circulação. Pois bem, com relação à nota fiscal glosada 1045, o histórico processual documentado nos autos é muito claro. E alguns aspectos, de fato, não foram apreciados e considerados formalmente na decisão, ainda que parte deles tenha sido objeto de breves debates, dada a abertura do ilustre senhor presidente para o contraditório naquela oportunidade. Esses fatos são os seguintes. A primeira nota fiscal, 1024, ela não circulou, e isso é sustentado pelo fato de que somente ocorreu ciência da operação pelo destinatário. O evento de ciência da emissão do documento é normativamente tratado como recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de informações relativas à existência da nota em que esteja envolvido, quando ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Ocorre que o evento de ciência foi tratado pela referida decisão e pela manifestação fiscal como se tratasse de uma confirmação, o que não tem suporte tampouco nos fatos, nem no como no arcabouço normativo que rege tais operações. Essa nota 1024, com destaque de 166 mil, foi rejeitada após o prazo de cancelamento e resultou na emissão da nota glosada 1045, com destaque de 116 mil. Anulando os efeitos daquela operação, e já veremos os detalhes dos motivos adiante. Tendo sido emitido de forma subsequente a nota 1047. Esta possui, além da ciência da operação, o vínculo do CTE, que comprova o trânsito, e a confirmação da operação pelo destinatário. Vejamos, doutores, que a sequência temporal é a seguinte: uma primeira nota emitida em 24/4, ela foi recusada, foram feitas as tratativas de ajuste do valor da operação, que foi majorado, foi emitida a nota 1045 e no dia subsequente a 1047, no dia 7 de maio. Quando vemos o conhecimento de transporte, temos os seguintes elementos de fato na segunda nota, constantes do DACT, acostadas folhas 684. Então, aqui o entendimento da recorrente no pedido de retificação é que ela foi bastante diligente para, além da consulta à nota fiscal eletrônica, em solicitar o documento do transporte FOB, uma vez que o tomador aqui era o cliente, a Intersemente. E o cliente disponibilizou o DACT, que indica emissão em 14/5 e o canhoto de entrega que confirma o recebimento das mercadorias em 21/5. Esses fatos somados à emissão do documento em 7/5, a confirmação da operação, no entender, são da recorrente, são a comprovação cabal de que somente a segunda nota circulou, acobertou a entrega com todos os elementos convergentes para a ocorrência dessa operação. E o que vincula essas notas? Todas, a nota 1024, no seu campo dados adicionais, indica o pedido 450025-3477. E temos aqui todos os itens por ela acobertados, era uma nota com uma quantidade de itens bem grande. Foi apresentado na impugnação, na defesa, e por ocasião do recurso reiterado, o vínculo item a item da nota originária, do DANF de anulação, que se reportou a essa nota, e da nota subsequente, que é a nota do refaturamento. A nota do refaturamento faz referência ao mesmo pedido de compra e contempla rigorosamente os mesmos itens, mas, porém, com a correção dos valores unitários, que gerou a majoração do valor da operação para 984 mil, frente aos 926 das notas originárias. O motivo da substituição e da não aceitação daquela primeira nota para trânsito foi um valor inferior ao contratualmente ajustado. Então, com a consideração desses fatos, doutores, desculpe
peço aqui a liberdade para retomar a apresentação. Com a comprovação desses fatos, o que entende a recorrente é que há comprovação de uma primeira nota com destaque de 116, anulada de 166, anulada pelos motivos expostos por uma segunda nota, e sucedida pela emissão da terceira nota, 1047, com destaque de 177.000, este o valor correto. Ao se legitimar a glosa do valor de 166, fato é que teremos uma dupla tributação de uma mesma operação. E essa mesma operação ela é comprovada pela identidade de elementos, pelos elementos coligidos e também pelas provas relativas à circulação, entrega e demais elementos. Eu me recordo que, por ocasião dos debates, senhor presidente, foi manifestado um desconforto por Vossa Excelência com relação à possibilidade daquela primeira nota ter sido escriturada. E as ponderações trazidas foram no sentido de que todos os elementos, ao se referirem ao mesmo pedido de compra, indicam uma única transação comercial. E se eu tenho a confirmação da operação no segundo e não tenho na primeira, esses elementos seriam, no mínimo, um forte indício no sentido de que aquela primeira nota realmente não circulou. E estaríamos tratando aqui da hipótese do enquadramento dela nas razões e fundamentos do item 3, não do item 2 do auto de infração. Ainda assim, acredito que pela riqueza dos elementos trazidos e até para que a discussão eventual futura na hipótese de manutenção da infração pudessem ser mais maduras, sem que se paire esta dúvida, o fisco estadual ele tem à sua disposição todas as EFDs, e estamos falando de um contribuinte destinatário estabelecido em território paulista, onde eventual dúvida acerca desta escrituração poderia ser eliminada com uma simples diligência no sentido de confirmar a sua escrituração e a glosa do crédito correspondente. Acredito eu que é absolutamente improvável essa escrituração e, embora tenhamos envidado os esforços para obter essa comprovação, a apresentação do livro envolve a indicação de outras notas escrituradas naquele mesmo item por uma questão de sigilo fiscal. Não obtivemos uma compreensão do destinatário nesse sentido. Então, penso que é com base nesses elementos que merecem ser trazidos e integrados ao acórdão para a prorrogação da decisão respectiva pela colenda da Câmara, que resta caracterizado um erro de fato a ser complementado com o exame desses aspectos de fato trazidos e integrando a decisão proferida por ocasião do julgamento anterior. Com relação ao item 1, eu gostaria... A matéria é um pouco mais simples, eu vou me reportar às razões do pedido de retificação de julgado. No caso, temos ali 4 notas fiscais, a acusação da ausência de apresentação de FCI para sustentar a alíquota de 4%, o que os fatos trazidos e documentos buscam demonstrar todo o vínculo comercial, do pedido de compras à requisição no exterior, à formação dos kits que, no entender da consultoria tributária, têm um tratamento comercial de revenda, não caracterizaria uma industrialização, sendo, portanto, dispensada a apresentação da FCI. Não sendo hipótese de apresentação de FCI, tem-se revenda com a comprovação da origem no exterior, a alíquota de 4% estaria adequadamente refletida nos documentos e suportaria tais operações. E, por fim, o terceiro ponto tratado no pedido de retificação de julgado diz respeito à gravosa multa de 30% do item 3, que é a multa pela emissão da nota fiscal para o fim de cancelar o débito de notas fiscais que não circularam, procedimento não acolhido pela legislação paulista, que exige o cancelamento ou cancelamento extemporâneo com aplicação das multas respectivas, mas que, dada a adoção desse procedimento pelos contribuintes, é até abordada de forma muito clara na portaria CAT 115 de 2014, que vigente à época dos fatos, que autoriza, inclusive dispensa de lavratura de autuação, quando essa situação não caracterize prejuízo ao fisco. E, no caso concreto, o que se questionou foi a necessidade de análise do fato de que, na emissão dessa nota para o cancelamento, não teríamos uma emissão de nota que não corresponde a uma efetiva circulação. Por quê? A mercadoria que não saiu ali está. Então, no fim do dia, ela coberta um estoque que, ao fim e ao cabo, está sendo reintegrado, ao menos juridicamente,
por aquela nota. Usualmente, essa multa de 30%, ela busca coibir situações que não indiquem uma convergência entre a posição física e aquilo que o movimento, que a nota fiscal indica. No caso concreto, a carga fisicamente está no local onde a nota aponta, ainda que não tenha ocorrido um trânsito, já que elas nunca saíram. Então, são elementos de fato entendidos pertinentes que submetemos à apreciação deste judicioso colegiado para aprovação de decisão, agradecendo desde já e, por fim, solicitando a aplicação de ofício da súmula 10, eis que posterior ao julgamento anterior. Muito obrigado, senhor presidente, ilustres conselheiros, fico à disposição para eventuais esclarecimentos cabíveis. Obrigado, doutor Otto, que sempre, quando vem na Câmara, de forma respeitosa, objetiva, tem o dom da palavra, de explicar direitinho. Então, vamos lá. Vou direto ao voto, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Então, vamos lá. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto contra a decisão de folhas 1151 a 1158, que manteve parcialmente o item 1, integralmente os itens 2 e 3. O pedido de retificação de julgado está estruturado em 4 tópicos. Erro de fato quanto ao exame das provas relativas às notas fiscais que compõem a parte mantida do item 1. O item 1. Em relação ao item 2, ausência de avaliação dos fatos e provas fundamentais para análise da questão jurídica controvertida. Em relação aos itens 2 e 3, cita precedentes judiciais em relação à matéria. E erro em relação à capitalização da multa do item 3. Passo ao primeiro erro de fato. No item 1.1, a acusação é de deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais em operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Adotou-se nas operações a alíquota de 4% prevista no parágrafo 2º do artigo 52 do RICMES. A acusação se relaciona a 8 notas fiscais. A decisão anterior excluiu da acusação 4 NFEs e manteve a acusação relativas às NFEs número 1579, 1600, 1633 e 1649, nos seguintes termos. Transcrevo a decisão, que diz o seguinte. Com relação às demais notas fiscais, números tais, entende que as razões recursais não podem ser acolhidas. A autuada não preencheu o FCI, ficha de conteúdo de importação, e, diferentemente das notas fiscais 935, 936, 937, 1333, as provas não permitem identificar de forma segura que os kits vendidos têm origem em mercadorias importadas. Isto porque as descrições e o número do NCM das notas fiscais de entrada divergem da descrição e NCM das notas fiscais de saída. Assim, não há como acolher que o CST e COFP foram indicados de forma errônea. Destaque em relação ao item 1, opino pelo cancelamento da acusação em relação às notas fiscais em números 935, 936, 937 e 1336, e manutenção da acusação em relação às notas fiscais de número 1579, 1600, 1633 e 1649. Então, assim, só para contextualizar e para relembrar, nesse item aqui, foi mantida a acusação em relação às 4 notas fiscais. Por quê? Porque a descrição e o número do NCM das notas divergem do NCM das notas fiscais de saída, né? Então, vamos lá, continuando no voto. No pedido de retificação de julgados, as razões não demonstram existência de erro de fato. Alega-se que, diz a recorrente, apesar de a decisão informar que não teria sido preenchida a FCI, deixou de analisar o fato de que, abre aspas, segundo a consultoria tributária da Cefaz, a formação de kits deve ser tratada como operação de revenda. Resposta à consulta tributária 9.240 de 2016. Tratando-se de revenda, não pode ser exigida a apresentação do FCI, consoante o aduzido no item 5.2 do recurso ordinário. Fecha aspas. E não existe erro de fato. A resposta à consulta tributária 9.240 de 2016, transcrita no recurso ordinário, as folhas 893, não dispõe que as mercadorias que compõem kits estão dispensadas do preenchimento de FCI.
Alega ainda erro de fato, que, abre aspas, o principal erro de fato diz respeito à afirmação genérica de que não se poderia identificar de forma segura que os kits vendidos têm origem em mercadorias importadas. Ora, o recurso ordinário interposto contemplou 2 tópicos detalhados destinados à comprovação da origem importada das mercadorias, que não foram objeto de qualquer análise do acordo retificando. Continua, fecha aspas. Adiante, as folhas 1165 a 1170 transcreve recorte de cada nota fiscal com o cotejo da prova apresentada. A alegação não revela erro de fato no julgado. Consta expressamente da decisão que, abre aspas, as descrições e o número do NCM das notas fiscais de entrada divergem da descrição e NCM das notas fiscais de saída. Assim, não há como acolher que o CST e COFLP foram indicadas de forma errônea, fecha aspas. Por outro lado, não há indicação no pedido de retificação de julgado que a afirmação do acordo está incorreta, no sentido de que as descrições e o número do NCM das notas fiscais de entrada não divergem da descrição e NCM de notas fiscais de saída. Assim, a pretensão recursal tem a finalidade de ver reapreciado o quanto decidido, o que é incompatível em sede de pedido de retificação de julgado. O ilustre juiz Inácio Kazuya Okuyama explica em sua obra de processo administrativo aplicado, legislação do Estado de São Paulo, sintetizada e comentada que, diz o autor, o pedido de retificação de julgado não tem natureza de recurso, uma vez que não se presta a alterar a interpretação da legislação ou a revaloração das provas da decisão retificanda, ou seja, não caracteriza erro de fato, mero inconformismo com o anteriormente decidido. Nesse sentido, não acolhe as razões de existência de erro de fato na decisão, pois os argumentos ventilados no tópico revelam a intenção de rediscutir o quanto decidido, o que é incompatível nessa sede recursal. No item 2, a acusação de crédito devido a ICMS, referente ao ICMS destacado das notas fiscais eletrônicas, modelo 55, emitidas pelo próprio contribuinte e lançada no seu livro registro de entrada, para cobertar operações de retorno de mercadoria. O relato infracional informa que as operações não foram comprovadas, nos termos do disposto do artigo 63, em consonância com o disposto do artigo 453 do vigente regulamento do ICMS. A decisão recorrida manteve integralmente a acusação nos seguintes termos. Transcrevo o item 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da decisão recorrida e continuo no voto. No pedido de retificação, assim como no item 1, as razões de folha 1070 a 1079 contém recorte de cada nota fiscal, com o cotejo da prova apresentada. No entanto, o que se pretende é a reanálise do quanto decidido, que é incompatível, como mencionado na análise do item 1, o que, como mencionado, é incompatível nesta fase recursal. As razões do pedido de retificação de julgado têm a pretensão de ver reavalorado o peso da prova dado no julgamento da decisão retificanda, não caracterizando o erro de fato, como explicado pelo ilustre juiz Inácio Kazuya Okuyama. Então, o que acontece nesse item aqui? Deixa eu só sair um pouquinho aqui do item, como foi e só explicar o voto, como foi o principal item da sustentação oral do Dr. Otto, o que acontece? Nesse caso aqui, na sustentação oral, o Dr. Otto ele fala o seguinte, olha, veio a confirmação do recebimento, não é prova suficiente para demonstrar que a mercadoria foi para lá. No meu voto, o principal motivo, e até no final o Dr. Otto ele contempla essa explicação, foi o seguinte, olha, não é somente a ciência, ele poderia ter trazido a não escrituração no livro registro do destinatário, entendeu? Ou uma declaração de que ele erroneamente foi lá e tomou ciência na nota. No final da sustentação oral, o Dr. Otto afirma que é de difícil trazer
a escrituração da EFD. Por quê? Porque ele contemplaria o sigilo fiscal. No entanto, se a contribuinte ela foi lá e tomou ciência de uma nota e não escriturou a nota fiscal, e ela também não dá uma declaração falando que aquela nota fiscal ela tomou a ciência de forma errada, até a própria destinatária ela está sujeita a uma multa de falta de escrituração de nota fiscal. Por quê? Porque ela tomou ciência, entendeu? Por isso que, nesse caso, muda e cabe a contribuinte que emitiu a nota fiscal a prova de que aquela nota fiscal não foi escriturada, aquela mercadoria não foi, entendeu? Por isso que eu acabei mantendo alto, tá? E assim, as pretensões, ela tem o motivo de revalorar as provas, razão pela qual eu não conheci, tá? Continuo no voto. Senhor presidente, poderia só, aproveitando o gancho, colocar uma questão de fato sobre o item 2? Fica à vontade. Senhor presidente, acho que compreendi bem o posicionamento de Vossa Excelência, só discordaria com relação à obrigação de escrituração pelo destinatário, porque, a rigor, não é a emissão ou a ciência, e de fato existia um pedido. Desculpe, e de fato existia um pedido de compra entabulando aquelas negociações, e por isso a ciência, mas é a entrada no destinatário, que é refletida pela confirmação, que é o que dá aso à obrigação de escrituração. Então, inclusive, se ele for autuado pela não escrituração, o argumento de defesa dele, de fato, é que aquela operação não foi confirmada e não entrou. Então, o que a gente pretendeu submeter à avaliação era essa distinção entre ciência e entre confirmação, mas com todo respeito à compreensão de Vossa Excelência. O que acontece, doutor Otto? O senhor sabe melhor que eu. Ônus probatório. Sim. Ônus probatório, entendeu? Se você emite uma nota fiscal e o destinatário ele confirma aquela operação e o fisco fala que aquela operação não ocorreu, e você está falando que você emitiu uma nota fiscal e o destinatário está falando que recebeu, e o fisco vem e afirma que aquilo não ocorreu, ele tem que fazer prova disso. O ônus é do fisco. Quando você emite uma nota fiscal e o destinatário toma ciência e você fala, não, essa nota fiscal, e você tem prazo para cancelar essa nota fiscal, você não cancela no prazo, você não faz uma denúncia espontânea, você não toma providência nenhuma, o ônus probatório, ele recai sobre você. Por isso, eu falei, olha, e depois tem outra coisa, e se a destinatária foi lá e escriturou aquela nota fiscal de forma errônea? Ela tomou o crédito e você não pagou o débito. Aí o fisco tem dois prejuízos ao mesmo tempo. Sim. Um porque deixou de pagar e outro porque tomou o crédito. Considerando a hipótese, não seria um cenário de diligência para estabilizar esse ponto, ainda que não mude o resultado do julgamento? Pelo menos o caso, 80% desse item corresponde a essa nota. Então, por ocasião do julgamento no judiciário, esse ponto vai ser muito importante. Eu sei que há uma preocupação com relação à celeridade, né, e à não eternização das questões, mas é uma questão simples. O problema que se toma é o embate o seguinte, e se descobrir que lá está escriturada a nota fiscal? Aí tem que glosar. Então é o Tite emitindo uma ordem de fiscalização para glosar o crédito. E aí não, é o Tite querendo matar a dúvida sobre a escrituração que está prejudicando a análise. E aí eles vêm e falam, não, mas eu escriturei porque eu recebi. Tanto é verdade que o emitente das notas fiscais, entendeu? Por isso que, assim, é uma discussão assim que é interminável, entendeu? É uma discussão que vocês têm que se travar entre vocês lá, né? Perfeito. O doutor Rodolfo pediu a palavra, se não me engano. Desculpe. Fica à vontade, doutor Rodolfo. Não, apenas... Pode falar.
É que apenas a gente está fugindo um pouco do contexto, né? O senhor presidente está apresentando o voto e a manifestação do Dr. Otto parece que está indo no sentido de que o fisco deveria promover o contraditório para o contribuinte, né? Se o contribuinte não foi capaz de produzir a prova, não é o fisco que tem que fazer, né? A acusação está aí. Então, eu acho que a gente pode encerrar esse ponto e talvez tentar progredir aí no voto. Não, de fato, eu já havia manifestado meu voto, eu não ia alterar o entendimento. É que o advogado, ele é assim, o doutor Otto é uma pessoa que sempre vem aqui, ele esclarece os pontos, entendeu? A gente está aqui numa sustentação oral via virtual, né? Mas quando é presencial, a gente sempre encontra, conversa, discute, entendeu? Então, mas eu vou continuar no meu voto aqui. Fique à vontade. Do item 2, continuando a leitura, a partir do item 24. A recorrente em relação aos itens 2 e 3 argumenta que, abre aspas, o Poder Judiciário tem repetidamente cancelado autorizações similares mantidas por esse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, do que tem decorrido a contestação da Fazenda a condenação da Fazenda em honorários por excesso de formalismo na análise das situações dessa natureza. Fecha aspas. Transcreve emendas e decisões judiciais e conclui que, diz a contribuinte no pedido de identificação de julgado. Portanto, o firme posicionamento do Poder Judiciário paulista acerca da questão recomenda a ponderação mais detida das circunstâncias de fato da suposta infração e da tese jurídica sustentada pela requerente, ante a manifesta ausência de prejuízo ao erário da hipótese. Fecha aspas. As razões recursais não revelam erro de fato do julgado. As decisões judiciais não são vinculantes. A existência de entendimento contrário do Poder Judiciário em relação à matéria não implica existência de erro de fato. Assim, não existe erro de fato, pois a mera citação de precedentes judiciais a favor da recorrente não revela erro de fato no julgado. Em relação ao item 3, alega-se erro de fato no acordo recorrido relacionado à recapitulação da multa. Argumenta a recorrente que, abre aspas, a decisão não apresenta qualquer ponderação sobre o fato de que a nota fiscal de entrada emitida documenta a permanência em estoque de mercadorias que não circulam, havendo convergência entre fato documentado pela obrigação acessória e fato da realidade, permanência no estoque do estabelecimento. Cita a decisão proferida pela Colei da 10ª Câmara Julgadora, a IM 4059-301, a favor de sua tese. E conclui que, abre aspas, portanto, nesse ponto, merece acolhimento o pedido de retificação de julgado para que o órgão de julgamento examine os fatos relevantes para a entrega da devida prestação jurisdicional administrativa e apreciação da argumentação relativa à inocorrência do fato típico de emissão de documento que não corresponde a uma efetiva entrada com relação à mercadoria que se encontra no próprio estabelecimento, de modo que ainda existe divergência entre o destinatário do documento e a posição física da mercadoria. Fecha as aspas. Não conheço nenhum de fato alegado. A decisão recorrida manteve a acusação e a capitulação da multa nos seguintes termos. Diz a decisão recorrida, a conduta infracional resta confessada, pois o apelo recursal descreve que, de fato, não houve entrada de mercadoria e as notas fiscais foram emitidas para anular os efeitos da NFE que não foram cancelados no prazo legal. A manutenção do direito ao crédito não pode ser deferida. O documento fiscal foi emitido de forma irregular. De tal sorte, o crédito não pode ser aproveitado. Impede observar que o valor do imposto destacado na INF de saída, que não foi cancelada no prazo legal, pode ser objeto de restituição. Assim, não inexiste a dupla incidência do ICMS, como ventilado nas razões recursais. A capitulação da multa no artigo 85.4b da Lei 6374 de 89 está correta, tendo em vista que a conduta infracional corresponde à emissão de documento fiscal que não corresponde à entrada de mercadoria. É o caso dos autos, pois as NFEs de entradas não acobertaram operações de entradas das mercadorias, e sim tiveram o propósito de regularizar a NFE de saída que não foram canceladas. Continuo no meu voto. Não há menção expressa nas razões recursais de que as ponderações constantes no voto vão de encontro com as provas, apenas a menção de existência de decisão a favor da tese defendida. Os argumentos ventilados não demonstram a existência de erro de fato no julgado,
apenas a pretensão de rediscutir o quanto decidido, que é incompatível nessa sede recursal. Assim, ausente erro de fato, não conheço das alegações trazidas nesse tópico. Por oportuno, registro a revisão da súmula 10 de 2017 do TIT, que assim dispõe. Transcrevo a súmula. Assim, considerando a revisão da súmula, limite os juros de mora à taxa Selic. Antes exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado interposto pela autuada com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10 de 2017, limita os juros de mora à taxa Selic. Por esta razão, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado somente em relação aos juros e altera a decisão anterior para limitar os juros de mora à taxa Selic. Vou registrar o voto e já abro para discussão. O voto já está registrado. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Doutor Otto, então, decisão unânime foi pelo parcial provimento para limitar os juros à taxa Selic. Ok? Obrigado pelo comparecimento, pelas discussões aqui, sempre bem-vindas à Câmara, tá bom? Muitíssimo obrigado, senhor presidente, ilustres juízes, tenham uma ótima sessão de julgamento e uma ótima sexta-feira. Obrigado pela cordial recepção de sempre. Um Eu abraço. que agradeço. Até mais. Até Bom mais. dia, bom final de Bom semana. dia. Passar o processo também, ABS, Aerolíneas Brasileiras S.A., AIM 4147892, processo de minha relatoria. Doutor Otávio está presente para fazer sustentação oral? Isso. Ok, doutor Otávio. Eu vou passar a leitura das acusações e eu já passo a palavra ao senhor. Ok. O AIM contém duas acusações de deixar de pagar na ICMS e uma de crédito devido, nos seguintes termos. Deixou de pagar ICMS no montante de tanto por emissão de CTE relacionado demonstrativo 1, referente a operações tributadas informadas como não tributadas. Item 2. Deixou de pagar ICMS decorrente de aquisição de querosene de aviação com fim específico de exportação, sem a devida comprovação da exportação, apesar de devidamente notificado para tal. Item 3. Creditou-se indevidamente de ICMS em valor superior ao permitido na legislação, relativo à aquisição de mercadorias, querosene de aviação, conforme se comprova pelos documentos juntados. A contribuinte apresentou defesa, o FS se manifestou nos termos da defesa, a decisão de primeira instância manteve integralmente o AIM. Contra a decisão, o contribuinte apresentou o recurso ordinário. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra ao doutor Otávio. Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia, representação fiscal, demais juízes, aqueles que acompanham a sessão. Peço licença aqui para poder compartilhar uma breve apresentação. Prometo ser sucinto. Só um minuto. Fique à vontade, doutor. Todos conseguem ver? Por gentileza? Perfeito. Ok. Bom, antes de apenas esclarecendo um ponto do relatório, após a apresentação de manifestação, houve uma primeira conversão em diligência antes da decisão de primeira instância, tendo sido determinada aí a análise dos documentos apresentados e a veracidade dos fatos, cujo o relatório foi inconclusivo e posteriormente retornou os autos ao julgamento.
Só um minuto, vou passar aqui. Aqui, como já foi relatado, as infrações, né? A primeira infração ela diz respeito à emissão de CTE como operações isentas ou não tributáveis. A segunda infração diz respeito à exportação do querosene de aviação sem a suposta comprovação da ocorrência da exportação. E a terceira infração, crédito indevido relacionado à aquisição do querosene. Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar duas nulidades da decisão recorrida com relação à verdade material, especialmente com relação à infração 2, a aquisição de querosene para exportação. A decisão recorrida, ela aduz especialmente que, com relação à infração 2, o único documento cabível, hábil, a comprovar a exportação do querosene de aviação, e nesse caso a gente diz exportação, não é que está se exportando o querosene em si, mas sim o querosene está sendo utilizado em voos internacionais. O combustível está sendo utilizado em voos no transporte de carga ou passageiros internacional e não domésticos, nessa infração. E a decisão recorrida, ela se limita a dizer que o único documento cabível, hábil, a comprovar a exportação é a declaração única de exportação. Ao contrário disso, no procedimento de fiscalização, a própria fiscalização solicitou à recorrente e à fornecedora uma planilha fazendo relação entre as notas de abastecimento, as notas fiscais, a relação de voos, diário de bordo, além da DUI. Como foi dito aí no recurso ordinário e na impugnação, a fornecedora ela enfrentou problemas sistêmicos quando da emissão da DUI, e por isso não foi possível obtê-la. Todavia, trouxemos aos autos alguns documentos, as notas de abastecimento, essa planilha também, que foi solicitada pela fiscalização, também foi entregue, e tais documentos não foram analisados pela fiscalização e tampouco pela decisão hora recorrida. Adiante nesse ponto também de nulidade da decisão recorrida, alegamos também a violação pela defesa contraditória, devido ao processo legal, e principalmente a utilização da presunção como meio de prova. Com relação a todas as infrações, a decisão recorrida, ela aduz que a recorrente não abriu os valores que entende devidos, pois há aí uma parcela de valores que a recorrente entende serem devidos, e também não trouxe aos autos elementos suficientes ou provas suficientes para comprovar as suas alegações, o que, ao nosso ver, não é verdade. Passado esse ponto, aqui a notificação, especialmente com relação ao item 2 do auto de infração, com relação à exportação, aqui a solicitação, a notificação recebida pela recorrente, solicitando demais documentos além da DUI. Aqui, veja-se que eles foram solicitados nota de abastecimento, as notas fiscais e a guia de exportação. Como não foi possível emitir a DUI pela fornecedora, nós trouxemos aos autos aqui as notas de abastecimento, as notas fiscais e também os diários de bordo e a relação de voos. Então, para nós, não seria a decisão recorrida, ela peca nesse sentido ao dizer de que a DUI seria o único documento cabível suficiente a comprovar a exportação da querosene. Já adentrando ao mérito, aqui com relação à infração 1, foram emitidos CTS como operações isentas ou não tributáveis, e de fato esse erro foi reconhecido pela recorrente ao longo do processo. Todavia, ao ter sido constatado esse erro com a emissão do CTE como operação isenta ou não tributável, nesse caso operações domésticas,
a recorrente ela procedeu ao ajuste na sua apuração fiscal e efetuou o recolhimento do imposto, tendo sido informado isso por meio das GIAs e pelo livro de apuração, seguindo aí os procedimentos estabelecidos pela legislação tributária. Aqui eu gostaria só de ressaltar que esse print colacionado, ele é exatamente o mesmo do demonstrativo, e aqui, somente a título de exemplo, a gente trouxe o período de junho de 2017, em que traz os mesmos CTS, o valor do imposto a recolher e, em sequência, os ajustes efetuados e o recolhimento efetuado ao fisco paulista, aqui exatamente no mesmo valor, e registre-se por oportuno que esses ajustes efetuados na apuração foi efetuado antes mesmo de qualquer procedimento fiscalizatório e principalmente da lavratura deste auto de infração. Ainda com relação a essa infração, a recorrente identificou que desses CTS, somente 2 não tiveram o imposto recolhido ou o CTE não foi localizado. E isso importa aí num valor devido de R$ 9.200 aproximadamente, que representa menos de 5% da infração. Então, aqui não há que se falar em ausência de pagamento e, quando muito, poderia se alegar o descumprimento de obrigação acessória. E passando aí já para infração número 2, que diz respeito à exportação do querosene, da utilização da querosene para transporte internacional, além do ponto de que a DUI não é o único documento hábil, e por isso a gente fala tanto na afronta à verdade material, a fiscalização ela não se atentou às notas de abastecimento e aos documentos que, inclusive, foram por ela solicitados, né? E cumpre registrar aqui também que a DUI, o Documento Único de Exportação, a emissão dele não é de responsabilidade da hora recorrente, mas sim da fornecedora de combustíveis, que, inclusive, nas notas fiscais, conforme CFOP e também as observações, identificou que o combustível seria utilizado para tráfego internacional. Então, veja-se, aqui em uma nota fiscal autuada, a fornecedora informou no CFOP de que seria venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação. Aqui a gente trouxe, no próximo slide, a nota de abastecimento vinculada. Na nota de abastecimento, é possível identificar de que o voo tem, nesse caso em específico, como trazido como exemplo, ele tem destino Lima, no Peru. Aí também trazemos a numeração do voo e também as regras de numeração dos voos estabelecidas pela ANAC. Então, os voos internacionais, cuja numeração vão de 7.000 a 8.999, se referem a voos internacionais. Ou seja, além da DUI, também é possível ver pelas notas fiscais que estão inseridas no demonstrativo e pela complementação das notas de abastecimento e também pelas planilhas que trouxemos aos autos, as quais foram solicitadas pela fiscalização, de que a querosene foi adquirida e utilizada para o tráfego internacional. Então, em conclusão, não é somente a DUI que pode ser utilizada para comprovar a utilização do combustível. Inclusive, a própria fiscalização teria solicitado as notas de abastecimento e a relação dos voos anteriormente ocorridos. Então, não há aqui que se falar em incidência do ICMS, justamente em razão da não incidência do ICMS, em razão da imunidade prevista na Constituição e também estendida pelo convênio ICMS 12 de 75, que equipara a exportação do querosene na utilização no transporte internacional. Por fim, com relação à última infração, que diz respeito ao crédito indevido, a recorrente identificou nas notas fiscais, antes mesmo de qualquer procedimento fiscalizatório
e da lavratura do auto de infração de que a fornecedora, ela, quando da emissão das notas fiscais, destacou o ICMS na alíquota de 25%. Todavia, o decreto 64.319 de 2019 reduziu a alíquota para 12% a partir de julho de 2019. Essa alíquota ficou reduzida até dezembro de 2022, tendo a recorrente verificado que se creditou a maior do ICMS destacado nas notas fiscais, ela procedeu ao estorno, procedeu ao ajuste em sua apuração fiscal e informou através da GIA de que teria efetuado esse estorno. O comunicado CAT 10 de 2019, ele esclarece que, além da disposição do decreto 64.319, de que a alíquota ficaria reduzida até dezembro de 2022. Todavia, a decisão recorrida, ela ignora este comunicado 10, de modo que considera que o procedimento de estorno somente seria cabível ao período de 7 de 2019. Em que pese ter ignorado isso e ter aduzido de que o estorno seria cabível somente ao período de 7 de julho de 2019, a decisão recorrida também não negou o provimento integral às alegações e, inclusive, não excluiu este período da autuação. Aqui a gente trouxe os prints destacando quando foram efetuados os estornos, o patamar que ele foi efetuado e trouxe também em seu recurso ordinário e em impugnação a abertura destes números. Além disso, a recorrente identificou que 17 dessas notas fiscais, de fato, por um mero lapso, não foi efetuado um período, não foi efetuado o estorno dessas 17 notas fiscais. Essas notas fiscais estão descritas nos documentos anexos à impugnação trazida pela recorrente. E isso importa no valor de 159 mil que a recorrente entende ser devido. Registra-se também que todos esses procedimentos de estorno, de ajustes efetuados na contabilidade e na escrita fiscal da empresa seguem todas as regras da legislação tributária paulista. Então, sendo essas as nossas considerações, reiteramos pela necessidade de provimento, conhecimento e provimento do recurso, seja para acolhimento das nulidades da decisão recorrida e também para que seja reformada, caso superada as nulidades, seja reformada a decisão recorrida e cancelado o auto de infração na sua íntegra ou parcialmente à medida dos valores ora destacados. Para de compartilhar. Muito obrigado pela atenção a todos. Obrigado, doutor Otávio. Vou passar a leitura do voto. O voto já estava disponível. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão preferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo, que manteve integralmente o AIM. O AIM contém 3 acusações. Item 1. Deixou de pagar ICMS, eu repito as acusações e continuo. Preliminarmente, alega-se nulidade da decisão recorrida e nulidade do AIM em razão de utilização de presunção como meio de prova. A decisão recorrida não padece nulidade. Registro que a decisão recorrida analisou as provas e entendeu que as mesmas não eram suficientes para afastar a acusação. A decisão encontra-se devidamente fundamentada de acordo com o livre conhecimento da julgadora, garantido pelo artigo 26 da Lei 13.457 de 2009. De tal sorte, não há como acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida. A preliminar do AIM, em razão da utilização de presunção como meio de prova, também não pode ser acolhida. A lavratura não partiu de presunções. As condutas infracionais restam identificadas e o AIM está instruído com demonstrativos e documentos emitidos pela autuada e extraídos de sua escrita fiscal, que demonstram as razões que culminaram na lavratura de cada acusação. Ademais, as razões de mérito comprovam que a contribuinte tem pleno domínio das acusações.
pois a mesma, no apelo recursal, desenvolve tese defensiva e que demonstra conhecimento das acusações. Assim, afasta a preliminar de nulidade do AM em razão de utilização da presunção como meio de prova e passa ao mérito. No item 1, a contribuinte é acusada de deixar de pagar ICMS por emissão de CTR referentes a operações tributadas informadas como não tributadas. O anexo 2, de folhas 8 e 9, relaciona os CTS que compõem a acusação. Segundo o fisco, abre aspas, a recorrente emitiu conhecimento de transporte relacionados demonstrativo denominado anexo 2, informando no campo da situação tributária do documento, DACT, a seguinte informação: ICMS não tributada. Fecha aspas. Documentos esses que também foram lançados nos respectivos livros registro de saída da EFD, no mesmo período, seu devido destaque de ICMS. No apelo recursal, a recorrente informa que detectou erro sistêmico na emissão dos CTS, onde estes eram emitidos sem destaque da tributação e com CST Código 041, referente a operações isentas e não tributadas, fecha aspas. Mas que identificou o erro abre aspas, o erro na emissão da CTS, procedeu ao ajuste de sua escrita fiscal, realizando a apuração do imposto devido e efetuou o recolhimento dentro do prazo previsto, fecha aspas. Adicionalmente, relata que, de um total de 43 CTS autuadas, apenas 2 não foram tributadas, quais sejam CTE 2159 e 2160, no período de 5 de 2017, fecha aspas. Vê-se que não há controvérsia a respeito de que o contribuinte emitiu CTS e operações tributadas sem destaque de imposto, bem como realizou o registro das operações sem o destaque de imposto. Segundo a recorrente, com exceção das duas operações, as demais houve recolhimento, pois os valores foram lançados nas respectivas GIAs em outros débitos. A decisão recorrida manteve a acusação, pois entendeu que as GIAs, de modo isolado, não faziam prova do recolhimento, tendo em vista que não há como relacionar os valores das GIAs com os CTS, vez que não foram apresentados os respectivos documentos complementares, que deveriam ser emitidos, bem como o registro dos mesmos. Vejamos, transcrevo os parágrafos 19 a 21 da decisão recorrida e continuo no meu voto. A decisão recorrida está correta. O anexo 2, de folhas 8 e 9, demonstra que as operações ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2017. O apelo recursal informa que as CTS foram emitidas e registradas sem destaque de imposto. As GIAs apresentadas na defesa, de forma isolada, não podem ser aceitas para comprovar o recolhimento. Isso porque as GIAs apresentadas, GIAs substitutivas, folhas 626 e seguintes, foram transmitidas em fevereiro de 2018. Uma vez detectado o erro na emissão da CTS, como mencionado no apelo recursal, a contribuinte deveria ter emitido CTS complementares, nos termos do artigo 182 do RICRIS, e proceder ao respectivo registro. Não foram apresentados os CTS complementares e o respectivo registro. Assim, não há prova que correlacione que os valores lançados em outros débitos se relacionam diretamente aos valores exigidos pelo fisco. Portanto, não há prova cabal de que os valores lançados em outros débitos têm origem da emissão do CTS sem destaque de imposto. Registre-se que a dispensa do parágrafo 3º do artigo 182 não recai sobre a emissão de CTE complementar em seu respectivo registro. Também não se pode acatar a tese de duplicidade de pagamento, vez que não resta comprovado que os valores exigidos se relacionam com os valores lançados nas GIAs substitutivas em outros débitos, além de que resta confessado que os valores não contemplaram duas notas fiscais, duas operações, CTE 2159 e 2160, no período de 5 de 2017. Assim, mantenho integralmente o item 1. No item 2, a acusação é de deixar de pagar ICMS decorrente de aquisição de querosene de aviação, com fim específico de exportação, sem a devida comprovação da exportação, apesar de devidamente notificado para tal. Segundo a recorrente, o fisco, abre aspas, não trouxe para o presente lançamento prova de que os voos realizados pela recorrente seriam domésticos, tendo novamente presumido, sem qualquer subsunção de fato a norma, que o ICMS não teria sido recolhido e que o combustível for utilizado para armazenagem, fecha aspas. As notas emitidas pela Raizen constam o CFOP 7667, vem da consumidor ou usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação. Já no registro, a autuada lançou na EFD o código 16, o CFOP 1653,
compra por consumidor final, por consumidor ou usuário final. O registro da EFD é de responsabilidade da contribuinte. Portanto, não se pode acolher a tese defensiva de que a acusação se baseia em presunção, pois a própria contribuinte, ao registrar as notas fiscais de emissão da Raizen, não informou que o destino seria uma operação equiparada à exportação. A recorrente argumenta que, abre aspas, que a ausência de registro da DUE não é suficiente para afastar a obrigação fiscal pela busca da verdade material, haja vista que tal documento poderia ser um facilitador para a identificação dos voos internacionais. Fecha aspas. A primeira instância entendeu que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar uma operação equiparada à exportação. Vejamos. Transcrevo a decisão recorrida do parágrafo 22 ao 29 e continuo na minha decisão. A decisão de primeira instância deve ser mantida integralmente. Somente o DUI, Declaração Única de Exportação, emitida pela autoridade competente, Receita Federal do Brasil, poderia comprovar de forma efetiva a operação equiparada à exportação. Não se pode aceitar que os documentos trazidos pela contribuinte, pois, como mencionado na decisão recorrida, abre aspas, todos esses documentos são de preenchimento do próprio sujeito passivo e do fornecedor de combustíveis, fecha aspas. Nesse contexto, afasta as razões recursais e mantém a decisão recorrida, tendo em vista que não foram apresentadas as respectivas DUIs, Declaração Única de Exportação, emitida pela Receita Federal do Brasil para comprovar as operações equiparadas à exportação. No item 3, consta a acusação de crédito devido do ICMS, em valor superior ao permitido pela legislação relativa à aquisição de mercadoria, querosene de aviação. As notas fiscais de aquisição de querosene de aviação contêm destaque de imposto de 25%, maior do que o vigente, 12%, e a autuada se creditou do imposto destacado a maior. Com relação a esta acusação, de início observo que o relato infracional informa que o período do crédito erroneamente abrange o período de 6 de 2017, 8 de 2017, 9 de 2017, 11 de 2017, 2 de 2018, 4 de 2018, 8 de 2018, 9 de 2018, 11 de 2018, 01 de 2019, 04 de 2019, 07 de 2019, 10 de 2019, 11 de 2019 e 2 de 2019. Entretanto, o demonstrativo 4, juntado às folhas 182 a 185, demonstra que o período da acusação abrange a escrituração de notas fiscais somente do período de 7 de 2019 a 11 de 2019. O erro no relato infracional não prejudicou o contraditório para a defesa, vez que o anexo 4 relaciona as notas fiscais que compõem a acusação, que abrange período menor do que o informado no relato infracional, e as razões recursais demonstram que o contribuinte teve pleno entendimento do erro no relato infracional. Assim como no item 2, a recorrente confessa que parte das operações, os respectivos créditos de fato não foram estornados. Vejamos. Transcrevo o parágrafo 121 do recurso e continuo no meu voto. Com relação às demais notas que compõem o anexo 4, alega-se que o valor foi estornado em maio de 2020, apresentando como prova o livro de apuração do ICMS e GIA. Cita como fundamento as portarias CAT, 83 de 91 e 43 de 2019. O anexo 4, juntado às folhas 182 a 185, relaciona as notas fiscais que compõem a acusação. No anexo, verifico que as notas fiscais foram emitidas no período de 23 de 7 de 2019 a 16 de 11 de 2019, e indicação de incidência da alíquota de 25% da operação. A legislação vigente à época reduziu a alíquota a 12%. Assim, a contribuinte não poderia se creditar integralmente do imposto destacado nas notas fiscais. Os documentos apresentados como prova são de maio de 2020, sendo que o crédito se refere às operações que ocorreram no período de 7 de 2019 a 11 de 2019. Nesse caso, a recorrente deveria proceder à substituição das GIAs dos respectivos períodos, conforme informado pela AFR na manifestação fiscal. Vejamos, transcrevo parte da manifestação da AFR que contempla essa afirmação e continuo no meu voto. Ainda o AFR, as folhas 803, informa que não existe correlação entre os valores lançados no livro registro de apuração e a GIA apresentada, e que o procedimento foi indeferido pelo processo CFOP-PRC 2020-1371, por estar em desacordo com o procedimento estabelecido na portaria CAT 43 de 2019. Vejamos, transcrevo a manifestação da AFR e continuo no meu voto.
Nesse contexto, entende que a razão está com o fisco. A legislação dispõe que o erro deveria ser sanado pela apresentação de dias substitutivas para o período de 7 de 2019 a 11 de 2019, e os documentos apresentados, livros de apuração de CMS e dia de maio de 2020, não são suficientes para correlacionar e comprovar o estorno, razão pela qual não acolho as razões recursais e mantenho integralmente o item 3. Com relação ao 527A do RICMES, pondere que a benesse legal não pode ser aplicada neste AIM, dado que as condutas infracionais implicaram em falta de pagamento de imposto. Item 1 e 2, deixar de pagar ICMS, e item 3, crédito devido. Por fim, limita a incidência dos juros à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 de 2017 desse tribunal. Finalizo o voto. Anteexposto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento tão somente para limitar os juros nos termos da súmula 10 de 2017. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, já estava disponível também. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Otávio está presente para esclarecimento das questões de fato. Fique à vontade. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutor Otávio, decisão unânime pelo parcial provimento, tão somente para limitar os juros e mora a taxa Selic. No mais, foram mantidas as acusações no mérito. Tá certo. Obrigado a todos, um bom dia, bom final Bom de dia. sessão. Obrigado, bom final de semana. Passar o último julgamento da pauta, IM 420-601, ICA, Ligas de Alumínio Limitada. Relator é o doutor Walter. É um pedido de retificação de julgado. Fica à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. É bem objetivo. Trata-se de pedido de retificação do julgado interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, tendo em vista que na parte do dispositivo do voto vencedor constou que o recurso foi conhecido parcialmente e na parte conhecida foi dado provimento para anular a decisão de primeira instância para que seja proferida nova decisão, agora com análise do mérito da defesa do contribuinte. Todavia, quando do registro do voto, constou que o recurso foi conhecido parcialmente e parcialmente provido, quando o correto seria a anulação da decisão anterior, fase anulada, defesa. Portanto, não havendo dúvida sobre a necessidade de registro correto do voto vencedor, nos moldes proposto no pedido de retificação do julgado, conheço do referido pedido e lhe dou o provimento. Como voto, presidente? Então, ok, decisão é simples, é só o pedido de retificação de julgado só para retificar o registro do voto. Alguém tem alguma dúvida? Presidente, só para não cometer nenhum equívoco, no recurso pedido de retificação do julgado, conhecido integralmente, provido, e no recurso ordinário, né, que é o objeto do pedido de retificação, eu estou colocando conhecida anulação de decisão anterior e retroceder a fase do processo para a defesa, correto? Correto. Obrigado, presidente. Senão vai votar de novo, hein? Obrigado. Registrado, presidente. Obrigado. Encerrar os debates e passar o julgamento. Em votação.
Encerrada a votação do AM 420-601, ICA Ligas de Alumínio Limitada, pedido de retificação de julgado conhecido e provido para alterar o registro da decisão anterior. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.